Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 11 de janeiro, uma quarta-feira, um dia predominante de copas. E se você gostar do conteúdo no final do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A minha primeira partida dessa quarta-feira vai ser o Real Madrid jogando contra o Valência na Supercopa da Espanha, que não acontece na Espanha, acontece na Arábia Saudita, em Riad, capital da Arábia Saudita. O Real Madrid, que é o atual campeão dessa competição em 2022, venceu o Bilbao e vai enfrentar um Valência que, na La Liga, particularmente falando, fora de casa, vem jogando muito mal. O Real Madrid também está fora de casa, mas o Real vem fazendo boas campanhas dentro e fora na La Liga, então vou usar isso como parâmetro porque é um jogo de Copa, então é difícil mensurar. O meu planejamento para esse jogo é trabalhar contra o Valência em momentos de aceleração do Real Madrid, principalmente com a bola no campo ofensivo. O Real Madrid tem alguns momentos onde ele prefere a transição, ou seja, prefere recuar para jogar no contra-ataque. Não me agrada trabalhar o Real Madrid dessa forma. Inclusive eu vim para trabalhar o Real Madrid contra o Villarreal no jogo onde ele perdeu na La Liga, e o Real Madrid fez muito isso, de recuar para tentar contra-atacar, não teve saída de bola, e eu acabei trabalhando contra o Real numa correção de preço, mas nessa partida eu vou esperar os momentos onde o Real tiver com a bola no campo ofensivo, acelerando, colocando pressão no Valência, para tentar trabalhar contra o Valência nesse tipo de cenário, dentro dessa janela de superioridade do Real Madrid. Na minha opinião, o Real Madrid é bem favorito para vencer esse jogo e para chegar na final. O outro jogo da semifinal vai ser entre Betis e Barcelona, então a minha ideia por aqui é procurar esses momentos para estar contra o Villarreal. Às 17 horas na Copa da Liga Inglesa nós temos o Manchester City fora de casa contra o Southampton. Esse é um jogo das quartas de final da Copa da Liga Inglesa e o City é amplamente favorito, o mercado já definiu uma cotação bem baixa. A minha ideia por aqui é trabalhar a favor do City no match odds no primeiro e no segundo tempo. Não tenho pretensão de trabalhar só o mercado de HT, mas você que trabalha só o HT pode ser interessante. O Southampton não vive uma boa fase, principalmente na Premier League, é um time que ocupa hoje a lanterna da competição, e o City briga ali para tentar alcançar o Arsenal junto com o Newcastle. Então, na minha opinião, um jogo para vir buscar esse back ao City, essa vitória do City, desde que, obviamente, ele se imponha dentro de campo, coloque um time majoritariamente titular e dê uma leitura de superioridade. Às 17 horas também na Itália, na Copa Itália, oitavas de final, nós temos o Milan, o segundo colocado na Série A italiana, contra o Torino. Sinceramente, o mercado indica uma superioridade muito grande do Milan pelo momento que o Milan vive, mas existem alguns fatores que me fazem acreditar que o Torino pode dificultar muito esse jogo. As duas últimas partidas que eles fizeram na Copa Itália foi empate, o jogo acabou indo para a prorrogação, então o Torino é um time chato, um time constante, um time de camisa, um time pesado, que pode sim dificultar a vida do Milan. Por si só, o Milan já é uma equipe difícil de se trabalhar, e eu tenho essa dificuldade de encontrar a superioridade do Milan dentro de campo. É um time que acelera e você, se não tiver muito ligado, você não percebe, acelera e marca logo, principalmente ali com o Rafael Leão. Não sei se o Milan vai colocar um time titular dentro de campo, então na minha opinião, por mais que eu já venha um pouquinho enviesado, e você também, para esse favoritismo do Milan, eu acho que cabe uma leitura mais apurada, cabe uma percepção se o Milan de fato está interessado. Podemos ter sim aqui uma correção dessa odd do favorito do Milan, 1,60 não é uma odd tão estagnada, é uma odd móvel, então eu não me privo para trabalhar somente contra o Torino. Acho que eu posso ter alguma leitura para trabalhar contra o Milan, se o Torino de fato corresponder ao que eu estou esperando, dificultar um pouco a vida do Milan. Então, por mais que eu tenha marcado aqui uma possibilidade de trabalhar um layer para a equipe em campo no Torino, se o Torino de fato dificultar a vida do Milan, pode ser um jogo também para correção de preço. Como é Copa, eu sempre gosto de lembrar vocês, primeiro de tudo, verifica a escalação. É a partir daí que a gente vai começar a montar o nosso plano de trabalho, né? Mesmo que a gente já venha com algum viés, a gente consegue desconstruir esse viés pela escalação, e dentro de campo a gente consegue ter uma percepção muito melhor do que fazer. Mais um jogo às 17 horas, agora na França, pela Ligue 1, não é um jogo de Copa, é um jogo da Liga Francesa. Nós temos o líder PSG contra o Lanterna Angers. Sempre que a gente tem esse enfrentamento do líder com o último colocado, a gente costuma já vir com um viés completamente para o lado do favorito, e assim todos os números indicam uma vitória do PSG nesse jogo, mas é uma cotação muito esmagada, né? Como eu gosto de brincar com vocês, é uma cotação pornográfica, e para isso você tem que ter, se o PSG de fato colocar o que tem de melhor em campo ou o que tem disponível em campo, você tem que ter uma metodologia às vezes um pouco mais exótica para trabalhar
cotações esmagadas no Match Odds. Tem gente que não gosta, tem gente que não se desenvolveu para isso, né? Que não gosta desse tipo de metodologia. Tem gente que trabalha ou não em goleada, pode ser uma oportunidade. Tem gente que trabalha handicap, tem gente que trabalha só o mercado de HT, tem gente que se desenvolveu para isso ou não, tá? Eu gosto de trabalhar essas cotações mais esmagadas no Match Odds, mas não tão esmagada do jeito que tá. Vamos ver como é que vai começar o jogo. Às vezes ela começa ali por volta de 1,15, 1,20, pode ser interessante. Assim, eu vou abrir o leque das informações com vocês, mas é uma coisa realmente pornográfica. O PSG é o melhor time da competição, por mais que ele tenha perdido para o Lens, se eu não me engano, na última partida que fez, exatamente. Depois, na Copa, acabou vencendo. Como mandante, está invicto, só tomou 8 gols em 8 jogos. Não é uma defesa também que tome tantos gols, mas acaba tomando alguns. E como visitante, vocês não estão vendo aí, o monitor é um pouquinho grande, o Angers é o último colocado também na questão de visitante, com apenas uma vitória, são 17 gols sofridos, tá? Os últimos jogos entre eles, o PSG venceu os últimos 5 jogos entre eles, de 2020 até agora, 2022. O Angers fora de casa venceu não, aqui é jogo de Copa, né? Deve ter passado nos pênaltis, num 0-0 contra o Strasbourg, e vinha de 4 derrotas seguidas e só marcou contra o Toulouse lá no fim de 2022. O PSG, tirando aquela derrota para o Lens que eu tinha comentado, dentro de casa vem voando, são 5 vitórias seguidas, apenas em um jogo o PSG marcou um gol só. O restante, o PSG marcou mais do que um gol, então realmente é uma disparidade muito grande. Agora, se a gente abrir ainda mais o leque, aí fica complicado para o time do Angers. A gente consegue ver que o PSG é o primeiro a marcar em 75% das vezes, não falhou em marcar em nenhuma situação dentro de casa, mas é um time que sofre gol. Tá? O time adversário não costuma ter que fazer tanta força para marcar um gol no PSG, mas geralmente não marca mais do que um, principalmente em casa, quando o PSG está em casa. Tá? Então, se o Angers marcar primeiro, o PSG geralmente ativa ali o modo, beleza, vamos ter que jogar. Porque geralmente o PSG é aquele time que joga para o gasto na Liga Francesa, na Ligue 1, e tenta buscar ali o seu grande objetivo, que é a Liga dos Campeões. Então, quando eles saem atrás, beleza, que droga, vamos ter que jogar sério. Aí joga sério, vira o jogo, geralmente é assim. 21 gols marcados em casa, como eu falei, um XG de 2,34 em média, um aproveitamento acima do que cria. Dentro de casa, no primeiro tempo, é um absurdo, né? Apenas 13% de derrota, 75% de vitória, 2 gols sofridos, 8 marcados. O Angers, infelizmente, aqui está bem desfavorável para ele, principalmente no primeiro tempo. Existe uma queda de aproveitamento do PSG em vitórias no segundo tempo, muito por conta do que já está em vantagem, né? Então, acaba administrando em alguns momentos, não perdeu nenhum segundo tempo, aumenta o número de gols, aí entra um time que marca muito de contra-ataque, aqui eu já mostro para vocês, ó. O time do PSG é um time que marca demais de contra-ataque, porque está quase sempre na frente, o adversário vem para cima, sobra espaço, o Mbappé voa nesse tipo de situação. O time do Angers é um time que sofre muito de bola aérea, né? Então pode ser explorado pelo PSG aqui. Eu acredito que já ficou claro, né, que existe uma grande disparidade, só mesmo o futebol para fazer o PSG não vencer esse jogo, e pode acontecer, obviamente, por isso que eu comentei lá no início sobre as metodologias, né? O stake que você vai utilizar, o método que você vai trabalhar. Eu venho com uma esperança de que essa odd suba um pouquinho para o Match Odds, para que eu consiga trabalhar esse back ao PSG. Também às 5 horas, olha, eu vou fazer um parênteses, é muito jogo às 5 horas. City, PSG, o Milan com o Torino e agora o Troyes, eu não sei falar francês, tá? Troyes contra o Marseille. Eu tenho para mim, nesse ano de 2023, trabalhar um jogo por vez. Eu vou trazer isso da Copa, meu resultado na Copa foi muito bom, vocês me acompanharam no meu diário, e eu vou trazer isso para esse ano de 2023. É muito difícil escolher um jogo para focar, eu vou ter algum trabalho para poder escolher isso na hora, para ver quem está dando mais sinal e tudo mais, vai ser difícil mesmo, mas tomem cuidado. Tá? Não tentem fazer tudo, não tentem abraçar o mundo e principalmente não caiam na besteira de abrir uma stake, de abrir uma posição no trade e esquecê-la e fazer outra coisa, porque, cara, a leitura muda, os jogos mudam, o time que estava melhor ele acaba relaxando em alguns momentos, então muito cuidado. Aqui nós temos um confronto do terceiro colocado, que é o Marseille, como visitante o quarto, tá? 5 vitórias em 8 jogos, apenas uma derrota, contra o Troyes, vou tentar falar Troyes, tá? Mas é Troyes, que eu acho que se pronuncia. Eu sempre tento fazer a pronúncia correta, mas, cara, eu não sou, assim, poliglota. Qual que é o problema? A gente vê aqui, vocês estão vendo ali, né? Um baixinho aqui, ó. Uma vitória do Troyes
dentro de casa. Você pensa, porra, é um time ruim. Só que é o time que mais empata em casa na competição. O segundo foi o Strasbourg, aqui embaixo, em 19º. E o que acontece? Como ele empatou 6 e venceu uma, significa que ele também perdeu uma só. Então, teoricamente, ele, dentro de casa, só perdeu uma, e o Marseille fora de casa também só perdeu uma. Então, é um time que empata muito? Sim, mas é um time também que não consegue vencer. O Marseille fora de casa vem de 2 vitórias seguidas contra Montpellier e Mônaco, e aqui são derrotas normais para o PSG e para o Frankfurt, aqui situação de Champions League. E o Troyes, vocês vão ver, olha isso, dentro de casa. Empatou com o Nantes, empatou com o Auxerre, não sei se fala assim, o Lorient, o Ajaccio e o Reims. Então, é um time que empata muito. Eu não posso apontar o dedo e falar, é um time que não vence, então é um time ruim. É um time que não consegue vencer, mas também não perde. Então, haja leitura para a gente conseguir identificar aqui um bom padrão, tá? Quando a gente amplia um pouco as situações, a gente vai ver que, por mais que a gente tenha uma vitória apenas dentro de casa, um time sai na frente em 63% das vezes. Então, sim, eu tenho o Marseille, que é muito bom fora de casa, muito bom mesmo, 5 vitórias e 8 jogos, é um time bem constante. 88% das vezes é um time que sai na frente do placar, mas eu tenho um adversário que sai em 63%. Então é muito difícil cravar quem vai sair na frente aqui, tá? Então, muito cuidado, porque apesar de não vencer com constância, o time do Troyes é um time que sofre poucos gols, tá? Então eu tenho um time, como eu falei, que sai na frente 63% das vezes, falhou pouco em marcar, relativamente, mas é um time que sofre gol quase todo o jogo, assim como o Marseille também tem sofrido gol quase em todo o jogo, tá? Me parece um jogo com uma expectativa alta de ambas marcas, tá bom? É uma observação aqui, pelo que eu tô vendo. Onde que a gente tem uma disparidade? No primeiro tempo é difícil encontrar essa disparidade, porque por mais que eu tenha um bom desempenho do Marseille, o adversário também vence 50% das vezes, perde 25% apenas, também marca e sofre poucos gols, a mesma quantidade de gols sofridos do Marseille. No segundo tempo, a gente consegue ver uma disparidade um pouquinho maior, porque aí eu tenho metade dos segundos tempos, onde o Troyes acaba perdendo. Isso significa o quê? Que, como é um time que abre bastante o placar e é um time que sofre muito empate, geralmente esses empates acontecem no segundo tempo, que é onde ele toma mais gol, né? Sai de 2 para 9 gols. Então, dá para se explorar esse match odds contra o Troyes desde o primeiro tempo, em situações de superioridade do Marseille, tomando muito cuidado, mas também dá para esperar, ter uma expectativa de que, se o Troyes abrir o placar, ele pode tomar um empate, e, obviamente, se ele tiver segurando o jogo no primeiro tempo, ele pode dar uma queda de desempenho, né, uma caída de ritmo no segundo tempo e a gente ter uma possibilidade de trabalhar mais ainda para o lado dele, né, uma correção de preço nessa segunda etapa. Então a minha ideia por aqui é encontrar essa janela de superioridade do Marseille, apesar de não ser uma equipe que eu acompanho com muita frequência na Ligue 1, eu trouxe o Marseille para dentro da minha cartela de trabalho por conta da Liga dos Campeões, então eu tenho tentado acompanhar um pouco mais contra equipes que eu sei que em alguns momentos ele possa ter alguma superioridade. Às 17h45 em Portugal, na Taça de Portugal, oitavas de final, nós temos o Porto contra o Arouca. Eles se enfrentaram há pouco tempo agora, antes da virada do ano, e o Porto meteu 5-1 no Arouca dentro de casa. O Porto tem uma característica de querer resolver o jogo cedo. Então é muito comum nos primeiros 30, 35 minutos do Porto você ver uma intensidade absurda dentro de campo para já matar o jogo. É muito comum de ver o Porto marcando o primeiro gol nos primeiros ataques, 5 minutos de jogo, 2 minutos de jogo, 1 minuto de jogo eu já vi. Então, para quem trabalha mercado de HT no Porto, para quem trabalha ali a favor do Porto, geralmente é um time que abafa muito o seu adversário, tá? Depois desse tempo, costuma ter ali uma queda de desempenho, o Porto dá uma respirada, toca a bola, né? Vai recarregando as energias para tentar de novo no final do jogo, ali para o meio do segundo tempo. Então, é um jogo onde você tem a possibilidade, assim como no City, de tentar buscar uma vitória no HT, uma possibilidade de goleada, afinal de contas, na última vez que os dois times se enfrentaram, houve uma goleada do Porto, mas eu vou manter o meu método de trabalho, que é no match odds convencional, vou ver qual que vai ser a abertura da odd do Porto, vou comparar com a leitura de jogo ao vivo e vou tentar buscar esse back Porto no primeiro tempo no match odds convencional e não no HT. Hora de falar dos jogos extras, que carinhosamente eu chamo assim porque em algum momento do dia você acaba tendo uma folga para fazer algo mais, ou você consegue adicionar uma outra partida, você está curioso para trabalhar outro jogo, então eu sempre deixo uma lista de jogos que eu gostaria de fazer se eu tivesse tempo, e se eu tiver tempo eu vou tentar pelo menos acompanhar. Vou começar aqui às 14 horas com o Zamalek, que está em perseguição ao Ali
aqui no Egito, na Premier League do Egito. O Zamalek tem 25 pontos. Como visitante, uma derrota apenas, 3 vitórias em 6 jogos, mas o Ittihad não é um time bobo, tá? Então toma muito cuidado. Usando aqui o PDF de apoio rapidinho, a gente consegue ver que ambas as equipes saem na frente com uma frequência parecida, o ataque e a defesa são parecidos. A maior discrepância é no primeiro tempo. O Zamalek tem um desempenho um pouco melhor. No segundo tempo, a gente tem uma discrepância bem menor. Inclusive, toma bastante cuidado por aqui, tá? Me parece realmente ser um jogo no segundo tempo bem mais difícil. Às 15 horas na Ligue 1, nós temos o Lille contra o Brest. Acho que é assim que fala. O Lille fora de casa, o Lille que é o 7º colocado, o Brest é o 17º. Como visitante, o Lille tem 4 vitórias em 8 jogos, perdeu 3, não é um time que empata tanto. E como mandante, o time do Brest venceu apenas 1. Não são equipes que estão vivendo fases constantes, tá? A gente tem aqui derrota, vitória do Lille, e a gente também tem quase que a mesma coisa aqui do Brest, só que a fase do Brest me parece um pouco pior. Quando a gente abre um pouco o leque, dá para ver que o Lille tem uma certa superioridade. A gente tem um ataque do Lille mais efetivo, principalmente comparado com o ataque do Brest. A defesa do Brest também sofre bastante gol. Não é uma discrepância tão alta na questão de ser o primeiro a marcar. Isso aí realmente não acho que faça tanta diferença, tá? O Brest não venceu nenhum primeiro tempo, perdendo 38%. O Lille não é também um bom time na primeira etapa. Aonde eu vejo uma discrepância maior é aqui no segundo tempo. Mas, sinceramente, acho que pode ser um jogo para ambas as equipes marcando, para gols, porque pelo que eu tô vendo aqui, pela quantidade de gols sofridos do Brest, pelo desespero que o time tá lá embaixo, é um time que pode ir para cima e pode acabar cedendo espaço, e o Lille tem tomado gol com bastante frequência também. Às 15h45, na Taça de Portugal, nós temos o Braga contra o Guimarães. Aqui é um jogo onde eu traria para trabalhar um Leia a pior equipe em campo no Guimarães, porque o Braga realmente melhorou de novo, voltou a ter uma grande forma, tá brigando ali pela segunda colocação no Campeonato Português. É um jogo de oitavas de final, mas o Guimarães é um adversário muito chato, então toma muito cuidado ao já vir enviesado contra o Guimarães. É um jogo extra pelo excesso de jogos à tarde que eu vou ter nas 17 horas, e também por ser um jogo de Copa. Eu não sei se o Braga vai colocar um time titular ou não, então ficou aqui de molho, tá? Pode ser que eu acompanhe, e se eu for acompanhar, eu vou tentar encontrar esses bons momentos do Braga, porque realmente é uma equipe que voltou a jogar muito bem. A mesma coisa vale para às 16h45 na Copa da Liga Inglesa, o Nottingham Forest contra o Wolverhampton, tá? Na FA Cup, o Wolverhampton forçou o segundo jogo contra o time do Liverpool, e a gente tem aqui um jogo extremamente parelho. O mercado não sabe o que fazer aqui, 2,55 para o lado, 2,80 para o outro. Então é aquele jogo típico de correção. O que é correção? É quando o mercado cria uma expectativa de que o jogo vai ser extremamente parelho e, na verdade, existe um time superior. Então, no primeiro tempo, se tiver uma superioridade muito clara, o mercado vai precisar se ajustar e a gente vai ter a famosa correção de preço, tá? Se você quer aprender mais sobre isso, sempre aparece aí o meu site, theoborges.com, ali embaixo de amarelo, na vinheta do canal. Então, você acessa lá e faz o curso, é completamente gratuito, você nem precisa se registrar, tá bom? Então, provavelmente um jogo para correção de preço. E já emendando para a gente finalizar, às 17 horas a gente tem o Den Bosch, que é da segunda divisão da Holanda, contra o Ajax. Aqui talvez seja a odd mais baixa do dia, né? Um Ajax que geralmente tem cotações esmagadas, um jogo de Copa que a gente tem pouca informação aqui no PDF de apoio, nem coloquei. Um jogo a gente não sabe se o Ajax vai colocar um time titular ou não. Se eu não me engano, essa fase da Copa da Holanda é de 16 avos, ou seja, é uma fase antes das oitavas de final. Então o meu alerta para você aqui é: verifique escalação, intensidade, de fato a superioridade do Ajax, e óbvio, me parece ser um jogo muito mais para quem tem esses métodos mais exóticos do que os convencionais, por conta dessa cotação esmagada.